Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Começa pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia para você ligado e acompanhando aqui a nossa programação. Bom dia para você que está acompanhando a partir de agora também o nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. E logo mais esse programa estará editado em podcast e às 17 horas reprise na Plena TV. Quinta-feira, dia 13, águas tomam aí a nossa região, cidades de Campos, São João da Barra, São Francisco são afetadas aí mais fortemente por conta, né, das cheias, e o Grupo Folha da Manhã nessa cobertura completa de tudo que está se passando com esse problema, né, traz agora também um resumo de ontem, as informações importantes, tudo que tem aí para passar para você começar esse dia bem informado. Primeiro, a previsão do tempo, que é muito importante, tanto para nós aqui, quanto também para a região noroeste, as regiões sul-sudeste aqui de Minas Gerais, também com previsão de tempo bom para hoje. Campos também, não deve chover, céu claro, com sol, poucas nuvens e muito calor. Máxima de 32, com sensação térmica chegando a 38, mínima de 23 graus. Hoje no programa, além de todas essas informações e cobertura aí em tempo real de fatos que estão acontecendo por conta das cheias, nós temos o convidado, Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista e diretor de atenção básica em saúde de Campos. Dr. Rodrigo, que já está conosco, né? Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Vem para falar sobre vários assuntos no programa de hoje relacionado aí à sua área, à sua pasta, e divididos em 3 blocos. Temos aqui a instalação de programas de saúde às populações carcerárias e LGBTQI+, Ômicron e H3N2 na pandemia da Covid em epidemia de influenza, e ainda vacinação infantil, volta às aulas, primeiro ano de Vladimir e uma projeção às eleições 2022. Doutor Rodrigo, já traremos aí o seu bom dia. Deixa só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Destaques do portal folha1.com.br. Governador em Campos, nesta quinta-feira, para acompanhar efeitos das enchentes. Deve chegar a qualquer momento. O governador era esperado no sábado para as festividades de Santo Amaro na Baixada, mas resolveu antecipar por conta das cheias. Dique em Barcelos se rompe e água invade a rodovia BR-356. Trânsito precisou ser interrompido no trecho de acesso a São João da Barra. São João da Barra que decreta situação de emergência. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal auxiliam no trânsito, informando outras alternativas na BR-356. Nível do Rio Paraíba do Sul estabiliza em 10,97 à tarde de ontem. Por conta das cheias, a água tem atingido mais ruas em vários pontos da cidade. Barragem se rompe em 3 vendas e acesso à BR-356 é fechado. A água do Rio Muriaé segue por canal, colocando população em risco. A prefeitura tenta aí uma ação emergencial. Campos vive nova grande enchente. Com Paraíba acima da cota, a água começou a sair pelos bueiros. São Francisco do Itabapuana tem 50 pessoas desalojadas e localidade isolada. Em Campo Novo, os acessos por Gargaú e por Campos estão interditados.
Cidades do Noroeste começam o trabalho de limpeza das ruas. Ao todo, a região tem mais de 5.500 pessoas afetadas pelas enchentes. Pomba baixa, mas Paraíba obrigou a evacuação de hospital em Cambuci. Buraco na BR-101 interdita a pista em Casimiro de Abreu. Tapumes são colocados na ponte Barcelos Martins. Acesso à ponte estão interditados desde a tarde desta terça-feira. Saúde define protocolos para a festa de Santo Amaro e outras festas também. Lula segue muito bem e Bolsonaro mal na primeira pesquisa de 2022. A pesquisa continua apontando a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. E para fechar, Goytacás elege hoje presidente para o quadriênio 2022-2025. Bom, são essas as manchetes, outros fatos, outros acontecimentos a gente vem trazendo aí ao longo do programa e, né, claro, naturalmente, né, com a entrevista também agora, né, a partir de agora com o doutor Rodrigo Carneiro, médico infectologista, diretor de Atenção Básica e Saúde de Campos, para a gente entender um pouco mais. Tem muitas dúvidas ainda sempre, claro, sobre essa pandemia, essa nova variante, agora H3N2 e tantos outros. Doutor Rodrigo, muito bom dia, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos que nos ouvem. Eu agradeço mais um convite, mais uma participação no Folha no Ar para poder falar principalmente com a população, informar a população novidades, principalmente referentes então a tanto a questão da pandemia de coronavírus, agora o influenza circulando, e também para falar sobre a saúde básica do nosso município. Então, obrigado pelo convite. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, na bancada conosco esta semana, sempre muito importante. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Rodrigo, obrigado pela presença. O último você pediu música, né? Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores. Tá abrindo aí, acho que o primeiro para daqui aos dois próximos você pedir outra música. Agora, brincadeiras à parte, e falando sério, embora seja sempre um prazer receber o Rodrigo aqui, a presença dele, como de outros médicos infectologistas, né? A gente recebe muito aqui o Charbel Cury, recebeu muitas vezes o Charbel Cury também, o Nelly Artiles, a André Moreira. A presença deles tão profícua no programa mostra a demanda de dar esclarecimentos por conta da pandemia da Covid, né? Que agora está aí, ganhou um plus, digamos assim, com a variante Ômicron, muito infecciosa, né? E numa situação que agora há uma cruza de vírus, né? Que é da pandemia, né? Pandemia, o nome está dizendo, pan é mundial, é uma situação endêmica em termos globais, mas também é uma epidemia localizada, pelo menos no estado do Rio, de influenza, sobretudo com uma nova variante da influenza também, como é a Ômicron para a Covid, no caso da influenza H3N2. Vamos falar um pouco sobre ambos, mas como o mundo não é nem deve ser só Covid, e agora nem só influenza, ainda que, logicamente, elas se tornem pautas de grande importância no mundo todo, mas coisas locais e novidades, né? Até porque, por exemplo, é só combater a grave crise, você tem uma vida cotidiana. A parte disso, onde você tenta implementar políticas para melhorar, no caso do Rodrigo, como é médico, a saúde pública e alguns segmentos. Ele está com 2 programas aí, fruto de políticas nacionais do Ministério da Saúde.
O primeiro deve ser implantado oficialmente amanhã, embora já tenha começado, mas vai ser inaugurado oficialmente amanhã. É a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. PNASP, né, seria a sigla. É um programa do Ministério da Saúde que, para fornecer assistência de saúde à população carcerária, né, inclusive tem equipe de saúde mental. Nas palavras do próprio Rodrigo, é uma mini UBS dentro dos centros de socialização dessa população carcerária. É uma coisa inédita em Campos, são 3 equipes e aproximadamente 3 mil prisioneiros e que vão estar atuando aí. Rodrigo, o que você pode dizer? Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. E o que você pode dizer desse programa que está estreando aí oficialmente amanhã? Bom dia, Luiz. Bom, primeiro, eu acho que o mais importante de falar é a alegria da gente poder estar conversando pelo menos um bloco e não falar de pandemia. Bom, então, é óbvio que a gente vai falar, mas pelo menos a gente consegue, vamos conversar sobre alguma outra coisa. E com relação a esse programa, ele é um programa, como você disse, federal, já um programa antigo, não é de agora. E Campos, com 3 unidades prisionais e aproximadamente 3 mil pessoas privadas de liberdade, esse número ele varia um pouco para cima e para baixo, mas fica normalmente nessa média. Campos nunca teve uma assistência à saúde de forma continuada, né, nas nossas unidades. Então, essas pessoas, basicamente, elas eram atendidas quando elas passavam mal. Então, a gente tinha que esperar eles passarem mal, né, os privados de liberdade, alguns sintomas, e ia correndo com eles para pronto-socorro. A gente chega a algumas situações que são inacreditáveis. Para fazer uma simples consulta com um clínico geral, uma consulta ambulatorial, a gente tem que deslocar a Secretaria, né, de Segurança, tem que deslocar o detento daqui até o Rio de Janeiro, porque Campos até então não fazia não havia aderido, né, a essa política nacional. Então, quando a pandemia deixou, ali de maio para em diante, quando a pandemia ela permitiu que a gente fizesse essa atuação, né, para trabalhar de maneira normal, uma das primeiras medidas que lá na atenção básica a gente resolveu colocar para frente era exatamente esse programa, e então a gente conseguiu a adesão junto ao governo federal em novembro, e agora ele já está implantado. A inauguração é amanhã, inauguração oficial, mas as equipes já começaram a atuar dentro das unidades, e nós teremos, então, equipes multidisciplinares, compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, dentro de cada uma das unidades prisionais, das 3 unidades que nós temos na cidade, e com isso a gente espera fornecer uma saúde de maior qualidade. Além disso, a gente tem uma equipe de saúde mental, que também ela é importante, com psiquiatra e psicólogo, para atuar, para fornecer suporte à saúde mental dessas pessoas. Então, com isso, a gente espera que os casos de tuberculose, os casos das diarreias, das doenças cutâneas transmissíveis, a gente consiga fazer diminuir de forma consistente e dar o melhor tratamento também para as doenças crônicas. As pessoas elas não têm acompanhamento da sua hipertensão, do seu diabetes, dislipidemia. Então, agora, vamos fornecer saúde para 3 mil pessoas. Se você parar para pensar, tem muita cidade aí, Brasil afora, que tem pouco mais de 3 mil pessoas, 3 mil habitantes. Então, sempre, não sei em relação a Nogueira, mas sempre que me falam de assistência médica, população prisional, sempre me vem à mente a figura do Drauzio Varela, né, no livro que ele escreveu, que serviu de base
do filme Capitão Babenco, Carandiru, em 2003. Para o ouvinte que já viu o filme, espero, até porque é um blockbuster, já de 2003, foi visto várias vezes, né? Passou várias chances de conferir exibições diferentes. Há um paralelo na atuação de vocês com o que o Drauzio faz ali, na vida real e retratado no filme? Tem um paralelo. Para quem viu o filme, para quem ainda não pôde visitar, né? Bom, que ninguém vai querer visitar uma unidade prisional, mas em Campos nós temos as 3 unidades e é como se fosse um mini Carandiru, né? É superlotado, é insalubre, tem todas aquelas questões sociais, as questões de precaução, de grupos de detentos não podem ficar perto de outros. Então, funciona basicamente como está ali no filme. E a parte do filme que mostra a ação do Drauzio Varela, né, como médico, também é muito parecida. Porque as principais doenças que incidem no presídio são doenças transmissíveis, doenças infecciosas, e os pacientes e os detentos, eles acabam por não ter um tratamento adequado, um acompanhamento adequado. A gente acaba observando aqueles quadros que a gente via na década de 80, né? Tuberculose, paciente já emagrecido, escarrando sangue, HIV/AIDS em fase já muito evoluída. Então, é bastante parecido. E o que a gente quer fazer, então, é exatamente agora diminuir, abolir a ocorrência desse tipo de caso. Então, agora a gente vai ter em tempo integral, né, todo dia, de segunda a sexta, equipes de saúde atendendo, fornecendo saúde para essas pessoas, para que a gente evite a ocorrência desse tipo de situação. E o principal, um surto de uma doença transmissível, ela é muito mais devastadora dentro de um presídio, né, por motivos óbvios. As pessoas estão enclausuradas ali e em grande quantidade, aglomeradas, então a doença se espalha logo. E agora a gente vai ter, na maior parte do tempo, uma equipe que vai atuar imediatamente ali para diminuir essa ocorrência. Então, eu acho que o principal, Aloysio, é dar dignidade, um mínimo de dignidade para essas pessoas. Acho que a gente sempre tem que lembrar, no Brasil, né, na média ali, pelo menos, quase metade das pessoas que estão dentro dessas unidades, elas nem julgadas elas foram ainda. Então, elas estão aguardando o julgamento. Então, não podemos, eu já ouvi aquele papo, né, vai dar saúde para esse tipo de pessoa. Então, não estamos aqui para julgar. A gente tem que dar um mínimo de qualidade de vida. A gente tem que seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos para essas pessoas e parar de querer ficar fazendo juízo de valor, ficar julgando essas pessoas. Quem tem que fazer isso é a justiça, não somos nós. Quando me falaram pela primeira vez, eu ouvi falar, Cláudio, tá cheio de gente inocente no sistema. Aí que eu fui entender, no sistema carcerário, eu fui entender, né, como é que de fato realmente era. Há muitos anos isso, claro, evidente. E aí você tem lá essa questão dos inocentes que não foram julgados e ainda depois são, né, liberados. Isso em casa de custódia, claro. Doutor Rodrigo, com relação ao programa, o senhor já tem aí os dados sobre, por exemplo, números o senhor citou inclusive algumas doenças, algumas situações, e também o que eu gostaria de saber claro, evidente que no caso ali a propagação é muito maior, muito mais fácil, né, em vários casos, mas ali dentro dos presídios, sistema prisional, muito mais fácil por conta da reclusão. Como é que são esses números? Quais doenças são essas? E se o senhor já, claro, evidente, já tem. E como é que é também a situação do preso que entra sem nada? E qual doença que ele acaba adquirindo lá em maior número, por exemplo? A maior prevalência, sem dúvida, são das doenças infecciosas transmissíveis. Nós ainda não temos, a gente está atuando na prática há uma semana, né? Então não dá ainda para fazer esse levantamento em Campos. Mas, se a gente extrapolar a realidade da população
privada de liberdade no Brasil responde por em torno de 80%, 85% dos motivos de atendimento, né, das intercorrências em saúde, são doenças transmissíveis, doenças infecciosas transmissíveis, e entre elas, doenças respiratórias, tuberculose, a principal. Agora, no período pandêmico, o coronavírus ele assumiu a liderança como principal doença, principal moléstia diagnosticada, mas a gente ainda assim, a gente tem a população com doenças crônicas, respondendo por em torno de 10% a 15% do motivo de atendimento. Esse número ele é bem menor porque a esmagadora maioria das pessoas que estão ocupando lá as casas de ressocialização, elas são jovens, né? Sua maioria muito jovens. Então, ainda não deu tempo de desenvolver complicações de hipertensão, nem de desenvolver as doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemias, hipotiroidismo, e por aí vai, das principais doenças crônicas. Então, disparado, a principal causa são doenças transmissíveis por via respiratória. Em segundo lugar, as doenças transmissíveis cutâneas, como a principal delas é a escabiose, né, a sarna, e depois, então, que vem as doenças crônicas. Rodrigo, vamos mudar um pouco de pauta para fechar as estabelecidas no primeiro bloco. Vamos falar um pouco da política de atenção integral à saúde da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A sigla, né, mais conhecida população LGBTQI+, tenta em fase de planejamento e seleção de equipes, né? Também é um programa do Ministério da Saúde vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Tem fase de planejamento, formação de equipes, né? Definição de área física, de onde vai funcionar. Como é que está isso e qual a previsão de botar essa boneca na rua? Só lembrando que a gente já tem um outro programa que a gente colocou. Rodrigo? O sinal. Travou o sinal dele, provavelmente alguma chamada que entrou lá. Não, mas ele está usando o PC. Bom, perdemos a conexão aí com o Rodrigo. Enquanto a gente segue tentando restabelecer aqui. Voltou. Por gentileza. Então, eu dizia do. Rodrigo, você pode ir do início, porque travou no início, por favor. Perfeito. Então, o primeiro programa que a gente colocou, a gente não citou sobre ele, foi o Consultório na Rua, que é uma equipe composta por enfermeiro, técnico e assistente social que fica rodando, né, a cidade num período no final da tarde noturno, dando assistência à saúde para as pessoas em situação de rua. Então, esse foi o primeiro. Aí depois, agora, a gente colocou o PNASP, que é para atendimento de pessoas privadas de liberdade, e agora a gente está trabalhando para desenvolver o programa de assistência integral à saúde da população LGBTQIA+. Esse é um programa bem complexo, porque a gente tem uma equipe muito variada, né, para fazer esse atendimento. A gente precisa, inclusive, de especialidades médicas para fazer esse atendimento. Então, além disso, tem toda a questão social envolvida. Então, a gente também precisa do psicólogo, do assistente, um grupo de assistentes sociais, além de precisarmos do know-how da equipe que vai fazer esse atendimento. Então, essa é a parte mais complexa, né, da montagem da equipe, da seleção dos nomes. E a gente já está avançando nisso. A gente já tem boa parte dessa equipe já pensada, conversada, e agora a gente está na fase final para montar o programa, e aí ele é específico para essa população. Tem o segmento, então, por exemplo, com endocrinologista, para quem quer utilizar hormônio, tem o encaminhamento para a parte cirúrgica, principalmente para quem quer fazer a mastectomia, né, a retirada das mamas. Tem o segmento, então, com psicólogo, segmento com assistente social, para a pessoa que quer fazer a mudança definitiva, né, da sua identidade de gênero. Então, também tem o serviço social acompanhando junto. Então, é isso. A gente está nessa fase final de seleção dos nomes. A área física,
a gente já tem selecionada. É uma área física, eu ainda não vou falar, mas é a área física onde a gente tem a maior quantidade de pessoas com know-how em atendimento a esse tipo de população. Então, a gente prevê que... Peraí, agora eu fiquei curioso. Qual é essa área? Então, esse tipo de população, Luiz, a gente tem que botar na cabeça o seguinte: eles sempre, desde sempre, eles foram marginalizados, eles sofreram exclusões, eles tiveram o dedo apontado, desde sempre, por todos, ou quase todos. Então, quando nós, para pensar em atender esse tipo de população, esse grupo de população, a gente tem que pensar no seguinte: a primeira coisa que eles têm que ter é acolhimento. Então, eles têm que ser acolhidos, têm que ser tratados bem. Então, já vou dar o spoiler. Certamente, quem tem mais conhecimento, quem tem mais trato para populações que sempre foram marginalizadas, é quem está acostumado a tratar um dos grupos que está mais... Irmãos da Solidariedade. Não é lá, mas você acertou. É a equipe, a gente vai utilizar boa parte da equipe que atende no Centro de Doenças Infecto-Parasitárias de Campos. Então, a gente vai aproveitar o know-how desse pessoal para poder fazer o acolhimento, né, dessa população LGBTQIA+. A definição só da área física, a gente provavelmente, em conversas, vamos usar outra área, que não é do lado CEDIP, mas a gente vai utilizar, sim, os profissionais de lá. Então, é isso, a gente está no final da montagem da equipe, a gente já tem os nomes mais difíceis, né, de encontrar, que é endocrinologista, cirurgião plástico, mastologista, para fornecer segmento a quem quiser fazer cirurgia. E aí, depois que a gente montar a equipe e a área física estiver nos trinques, a gente vai pedir, então, a adesão ao governo federal e estadual, a secretaria estadual, para poder iniciar, então, o atendimento desse pessoal. Tem uma parte farmacológica também, que é bem complexa, então a gente também está em contato com a secretaria estadual, né? São drogas extremamente específicas que essa população usa. Então, esse é um programa que ele tem algumas particularidades e complexidades maiores, então ele demora um pouco mais para a gente conseguir botar ele em prática. Mas a nossa previsão é de pelo menos pedir a adesão até o final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, de março, abril desse ano, de 2022. São 7 meses, chegamos ao 71, aliás, ao final do bloco. Mas quero fazer uma pergunta, a última. A não ser que, lógico, Nogueira quero fazer outra. Eu fiz uma entrevista há alguns anos, não tantos, tem uns 2, 3 anos, com um transgênero feminino e um transgênero masculino, né, em Campos. E se identificaram, foi legal que se identificaram, logicamente que deixei à disposição se identificar ou não, mas a Renata, Melila e o Átalo Sirius, né, se identificaram ambos. Um ato de grande coragem, né? Matéria no jornal, né, de uma cidade conservadora como Campos, uma matéria até de capa. E Renata me falou uma coisa que eu confesso que eu nunca havia parado para pensar. Que é aquela coisa, né? Aquele princípio cristão de se botar um no lugar do outro, mas você nem sempre, às vezes, faz, ou por não viver as contingências, você nem sempre imagina, né? E ela falou: Aloysio, a maior dificuldade do transgênero é arrumar emprego. Nenhum concurso público aceita transgênero, porque é tácito, não há nenhuma lei por óbvio, mas é tácito que você não quer ir no Banco do Brasil, por exemplo, numa caixa econômica, ser atendido por um transgênero. Eu nunca vi para pensar nisso, né? Que tipo de apartheid essas pessoas vivem, né? E nós, às vezes, mesmo forçamos elas a viver sem nem perceber. Dito isso, os 2 programas são do Ministério da Saúde, que tem um governo claramente... Como é que eu vou colocar isso de maneira gentil ou de maneira não agressiva? Estou curioso agora para ver como que você vai colocar isso de maneira... Mas é um governo
assim, digamos, obscurantista é um adjetivo razoável, obscurantista no que se refere a questões de gênero, porque ideologia de gênero já traz um preconceito, né? Vamos colocar questões de gênero. Como um governo conhecido e reconhecido como sendo assim, pode fazer convênios para programas como esse? É outra curiosidade. Então, na verdade, esses programas, eles são muito mais antigos, né, do que tem muito mais de 3 anos, né? Eles já existiam e, na verdade, respondendo a sua pergunta e aí já elucidando o segredo, na verdade, esses programas eles nunca foram estimulados pelo governo federal. Pelo contrário, eles não foram extintos, mas eles não foram estimulados. Nós aqui na ponta, os municípios, eles têm que correr muito atrás para conseguir a adesão, para conseguir o cadastramento, né, do município para fazer esse atendimento. E esses programas eles só continuam existindo pela abnegação das pessoas que estão trabalhando lá em Brasília, certamente. Tanto que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, quando ele assumiu na área da saúde, foi rebaixar o departamento que atende HIV, AIDS, hepatites virais e STIs, que era um departamento, então com toda a autonomia financeira e administrativa que um departamento tem, para uma pasta dentro do departamento de doenças crônicas do Ministério da Saúde, que é o departamento mais inchado, mais difícil trabalho. Então essa foi a primeira canetada que o governo Bolsonaro deu na área da saúde, foi essa. Então, eu era Mandetta ainda, né? Não negacionista, um ministro não negacionista. Então, a gente sabe que se fosse depender, por que Bolsonaro fez isso? É óbvio, para jogar para o público dele, estou tirando dinheiro, estou tirando autonomia aqui de quem de pessoas vivendo com HIV, pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque isso é feio, religiosamente isso é reprovável e etc. Então, é isso que o governo federal faz, né? Certamente a persistência desses programas para privados de liberdade de população LGBTQIA+, Bolsonaro só não teve coragem de extinguir os programas, mas ele colocou de lado o máximo que ele pôde. Uma última pergunta. Se por acaso todas as pesquisas se confirmarem em outubro e houver um declínio do clã Bolsonaro eleitoral, embora, logicamente, que voto para legislativo tenham ainda, e bastante. Mas se por acaso o Carlos Bolsonaro ficar em depressão, vier parar em Campos, brigar com o primo e tal, se precisar de atendimento, vocês vão atender, né? Tranquilamente, né? Sem dúvida nenhuma, velho. Será atendido. Bom, da minha parte pessoal, pelo menos, tem muita gente que deseja, né? Doença de Bolsonaro. Não, eu acho que ele tem que continuar vivo. Não, eu falo o Carlos. Né? O Carlos Bolsonaro? Nós iremos atendê-lo, independente de qual programa ele queira utilizar. Se seja o PNAES, que seja, eventualmente, o programa LGBTQIA+. Boa, o PNAES, é verdade, o PNAES, Mas, enfim, Lula ficou preso 2 anos, né? Tudo pode acontecer, né? Pois é. Bom, 7h37. Vamos direto, então, para o intervalo. Vou pedir licença, meu caro Rodrigo Carneiro. Aloysio, a gente faz uma pausa rápida. Você que nos acompanha, não desligue, continue ligado, continue acompanhando. Próximo bloco, doutor Rodrigo Carneiro, infectologista, fala sobre Ômicron, H3N2, essa variante da gripe influenza também, e esses casos cruzados. Rapidamente, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo